perdidamente. Por que amamos? É estranho enxergar uma só pessoa no mundo, ter um só pensamento na cabeça, um só desejo no coração e na boca um só nome. Um nome que vem incessantemente, que sobe das profundezas da alma, como a água de uma fonte, que sobe aos lábios e que dizemos, redizemos, murmuramos sem parar, por todos os lugares, como uma prece. Não vou contar nossa história. O amor só tem uma, sempre a mesma. Eu a conheci e a amei. É tudo. Eu vivi 1 ano em sua ternura, em seus braços, em suas carícias, em seu olhar, em seus vestidos, em sua fala, envolvido, atado, aprisionado em tudo o que vinha dela, de maneira tão completa que não sabia mais quando era dia ou noite, se estava morto ou vivo, na terra ou em outro lugar qualquer. E eis que ela morreu. Como? Não sei. Não sei mais. Numa noite de chuva, ela voltou para casa toda molhada. No dia seguinte, tossia. Tossiu durante uma semana, mais ou menos, e caiu de cama. O que aconteceu? Não sei mais. Médicos vinham, receitavam, iam embora, mandavam-me trazer os remédios, uma enfermeira fazia bebê-los. Suas mãos estavam quentes, sua fronte queimando, úmida, seu olhar luzente e triste. Eu falava, ela não respondia. O que dissemos um ao outro? Já não sei. Esqueci tudo, tudo. Ela morreu. Lembro muito bem de seu pequeno suspiro tão fraco, o último. A enfermeira disse, e eu entendi tudo. Entendi. Não soube de mais nada, nada. Vi um padre que pronunciou estas palavras, sua amante. Achei que ele a insultava. Uma vez que ela estava morta, ninguém mais tinha o direito de saber disso. Mandei-o embora. Veio outro, que foi muito bom, muito amável. Chorei quando me falou dela. Consultaram-me sobre várias coisas para o enterro, já não sei. Porém, lembro-me muito bem do caixão, do embrulho, das marteladas, quando a fecharam lá dentro. Ah, meu Deus! Ela foi enterrada. Enterrada, ela, naquela cova. Algumas pessoas tinham vindo, amigos. Eu escapei, corri. Caminhei durante muito tempo pelas ruas, depois voltei para casa. No dia seguinte, parti para uma viagem. Ontem, voltei a Paris. Quando revi meu quarto, o nosso quarto, nossa cama, nossos móveis, a casa onde havia restado tudo o que resta da vida de uma pessoa após sua morte, fui tomado por um retorno da tristeza tão violento que quase abri a janela e me atirei na rua. Como não conseguia mais permanecer no meio daquelas coisas, daquelas paredes que tinham cercado e abrigado e que em suas imperceptíveis fissuras deviam conservar 1000 átomos dela, da sua carne e de sua respiração, apanhei o chapéu para sair. De repente, no momento de alcançar a porta, passei diante do grande espelho do vestíbulo que ela mandara colocar ali para se olhar todos os dias antes de sair, dos pés à cabeça, para ver se a roupa ia bem, se estava correta e bonita, das botinas ao penteado. Parei de súbito à frente daquele espelho que tantas vezes a refletira. Tantas vezes que ele próprio devia ter guardado a sua imagem. Eu estava ali em pé, trêmulo, os olhos fixos no vidro plano, profundo, vazio, mas que a contivera inteira, que a possuíra tanto quanto eu, tanto quanto meu olhar apaixonado. Tive a impressão de amar aquele espelho. Toquei nele, estava frio, a lembrança, espelho doloroso, espelho ardente, espelho vivo, espelho horrível que faz sofrer todas as torturas. Felizes os homens cujo coração, com o vidro onde deslizam e se apagam os reflexos, esquece tudo o que o vidro abarcou, tudo o que passou diante dele, tudo o que se contemplou, o que se olhou em seu afeto, em seu amor. Que sofrimento! Saí e, contra minha vontade, sem saber, sem querer, dirigi-me ao cemitério. Encontrei sua sepultura muito simples, uma cruz de mármore com estas palavras: amou, foi amada e morreu. Ela estava ali embaixo, apodrecida, que horror!
Eu soluçava a testa contra o chão. Ali permaneci por muito tempo, muito tempo. Depois percebi que a noite chegava. Então, um desejo bizarro, louco, um desejo de amante desesperado se apoderou de mim. Quis passar a noite ao lado dela, a última noite, chorando junto à sepultura. Mas as pessoas me veriam, me expulsariam. Como fazer? Fui esperto. Ergui-me e comecei a andar por aquela cidade de desaparecidos. Andava. Como é pequena essa cidade, se comparada com a que vivemos. E, no entanto, os mortos são muito mais numerosos do que os vivos. Precisamos de casas altas, de ruas, de tanto lugar para as 4 gerações que olham o dia ao mesmo tempo, que bebem a água das fontes, o vinho das vinhas e comem o pão dos campos. E para todas as gerações de mortos, para toda a humanidade que se estende até nós, quase nada. Um campo, quase nada. A terra os toma de volta. O esquecimento os suprime. Adeus. No fim do cemitério habitado, percebi de repente o cemitério abandonado, aquele onde os velhos defuntos terminam de se misturar ao solo, onde as próprias cruzes apodrecem, onde amanhã serão colocados os recém-chegados. Ele é cheio de roseiras silvestres, de ciprestes negros e vigorosos, um jardim triste e esplêndido, alimentado de carne humana. Estava sozinho, totalmente sozinho. Refugiei-me sob uma árvore. Escondi-me por inteiro entre os galhos abundantes e escuros. Esperei agarrado ao tronco como um náufrago a um destroço. Quando a noite tornou-se escura, bem escura, deixei meu refúgio e comecei a andar lentamente a passos surdos sobre aquela planície de mortos. Errei por muito, muito tempo. Não a encontrava mais. Os braços estendidos, os olhos abertos, batendo nos túmulos com as mãos, com os pés, com os joelhos, com o peito, até mesmo com a cabeça. Eu continuava andando sem encontrá-la. Tocava, tateava como um cego que procura seu caminho, apalpava pedras, cruzes, grades de ferro, coroas de vidro, coroas de flores murchas. Lia os nomes com os dedos, passando-os sobre as letras. Que noite, eu não a encontrava. Nada de lua. Que noite! Sentia medo, um medo terrível naquelas trilhas estreitas entre 2 linhas de túmulos. Túmulos! Sempre túmulos. À direita, à esquerda, em frente, ao redor, por todos os lados, túmulos. Sentei-me sobre um deles, pois não conseguia mais andar, de tanto os joelhos fraquejavam. Ouvia meu coração bater. E ouvia outra coisa também. O quê? Um ruído confuso e inominável. Seria em minha cabeça, enlouquecida na noite impenetrável, sob aquela terra misteriosa, sob a terra semeada de cadáveres humanos? Eu olhava ao redor. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Estava paralisado pelo terror, entorpecido de medo, prestes a berrar, prestes a morrer. E de súbito tive a impressão de que a laje de mármore em que estava sentado movia-se. Ela mexia, certamente, como se erguessem. Um pulo, atirei-me ao jazigo do lado e vi a pedra onde eu estava se erguer e ficar reta, e a morte apareceu. Um esqueleto nu. As costas encurvadas que afastava a laje. Eu via muito bem, ainda que a noite fosse profunda, na cruz pude ler: aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos. Ele amava os seus, foi bom e honesto e morreu em paz do Senhor. Agora o morto também lia o que estava escrito em seu túmulo. Depois apanhou uma pedra do chão, uma pequena pedra pontuda, e começou a raspar as palavras com um esmero. Apagou-as inteiramente, lentamente, olhando com seus olhos vazios o lugar onde havia pouco elas estavam gravadas. E com a ponta do dedo, o osso daquilo que havia sido o seu indicador, escreveu em letras luminosas, como estas linhas que se traçam nas paredes com a ponta de um fósforo. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos. Ele precipitou por sua insensibilidade a morte de seu pai, de quem desejava herdar. Torturou sua mulher, atormentou seus filhos, enganou seus vizinhos, roubou quando pôde e morreu miserável.
Ao terminar de escrever, o morto imóvel contemplou sua obra e percebi, tornando o corpo, que todos os túmulos estavam abertos, que todos os cadáveres haviam saído, que todos tinham apagado as mentiras inscritas pelos parentes sobre a pedra funerária, que restabeleceram a verdade. E eu via que todos tinham sido os carrascos de seus próximos, rancorosos, desonestos, invejosos, que tinham roubado, traído e realizado todos os atos vergonhosos e abomináveis. Aqueles bons pais, aquelas esposas fiéis, aqueles filhos devotados, aquelas moças castas, aqueles comerciantes íntegros, aqueles homens e aquelas mulheres ditas irrepreensíveis. Eles escreviam, todos ao mesmo tempo, a entrada de sua morada eterna, a cruel, terrível e santa verdade que todos ignoram ou fingem ignorar aqui na terra. Imaginei que ela também devia ter escrito em sua tumba. E sem medo agora, correndo pelo meio dos caixões entreabertos, entre meio aos cadáveres, os esqueletos, dirigi-me a ela, certo de que a encontraria em seguida. Reconhecia de longe, sem ver-lhe o rosto enrolado na mortalha, e sobre a cruz de mármore onde havia pouco eu tinha lido "Amou, foi amada e morreu", vi, tendo saído um dia para trair seu amante, apanhou frio e chuva e morreu. Parece que me levantaram do chão ao nascer do dia, desacordado, ao lado de um túmulo.